Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e que muito constantemente fala de monstro. E, gente, como a gente falou de monstro nesse último mês, porque a gente tá aqui em maratona de outubro, maratona de horror, com vídeos de horror todo dia aqui no canal. Já tá acabando, estamos chegando na reta final, então a gente já falou de monstro de Stephen King, já falamos de zumbi, já falamos de espírito, de monstros aleatórios e hoje a gente veio falar de lobisomem. Uma criatura que eu tenho que falar pra vocês com a qual eu muito me comunico, porque desde criança eu sou fascinado por filmes de lobisomem. Acho que o meu fascínio começou assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo e morrendo de medo do lobisomem que o Pedrinho e o Saci tinham que enfrentar. E assim, eu sempre curti muito a ideia do lobisomem clássico, sabe? O lobisomem que anda ali sobre duas patas, o cara que vira um monstrão mesmo, e não o lobisomem de Crepúsculo. Porque assim, se for pra ver só um lobo ali gigante, um lobo normal, a gente liga no Discovery Channel e não no filme de terror. Então por isso eu trouxe aqui hoje 5 lobisomens marcantes, pelo menos na minha opinião, 5 lobisomens que me marcaram aí no cinema e na ficção como um todo. Dentre esses 5 lobisomens, alguns são realmente muito bons e alguns são meio toscos, mas estão aqui nessa lista por motivos que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Antes de mais nada, curte esse vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Beleza, gente, pra falar de lobisomem, a gente não pode se esquecer do lobisomem clássico da Universal, que lá em 1941 imortalizou a imagem do que seria um lobisomem no cinema e assim, por consequência, no imaginário popular. Mas o lobisomem que eu vou colocar aqui na lista é uma adaptação, um remake desse lobisomem de 41. Existe um remake desse filme que também se chama O Lobisomem, simplesmente, em inglês The Wolfman e não The Werewolf, que foi lançado em 2010, estrelado pelo Benício Del Toro e inclusive ficou famosinho na época porque ganhou o Oscar de 2011 por melhor maquiagem. Esse filme foi uma refilmagem do lobisomem clássico da Universal, mas foi a segunda refilmagem na verdade, porque o filme original é de 41, teve uma refilmagem em 61 e aí tiveram essa segunda refilmagem e esse remake em 2010. Ali na história a gente tem um ator aristocrata que é o Lawrence Talbot, que está retornando ali da América para sua terra natal ali na Inglaterra, porque a cunhada dele, noiva do seu irmão, pediu que ele voltasse porque o irmão dele aparentemente desapareceu. Voltando para casa então, o Lawrence descobre que supostamente tem uma criatura que está aterrorizando ali os arredores do vilarejo de Blackmoor. E ele pede então a ajuda do detetive Aberline para que ajude ele a encontrar esse monstro. Só que assim, no meio dessa busca, ele vai descobrir segredos bem mais obscuros do que ele imagina e ele vai acabar se envolvendo demais nessa maldição do lobisomem, se é que vocês me entendem. Gente, o que dizer sobre esse remake de 2010? Ele não é um filme excelente, ele é um filme com alguns defeitos. Os efeitos especiais não são muito bons. Mas quando eu penso em filmes de lobisomem, eu não consigo não pensar nele, porque na época ali eu tava na adolescência, eu tava saturado da febre Crepúsculo que tava estourando. Quando eles trouxeram esse lobisomem pro cinema, pra gente ter o bom, velho e clássico lobisomem de volta, foi como uma resposta às minhas preces do horror. Então assim, eu gostei muito desse filme na época e ainda gosto bastante dele até hoje. E é claro, ele como um todo, mesmo tendo alguns defeitos, é uma homenagem incrível ao clássico lá de 41. Se você não assistiu, eu recomendo, nem que seja simplesmente pelo elenco, porque no elenco a gente tem a maravilhosa da Emily Blunt e o incrível do Anthony Hopkins. Então, gente, vale muito a pena se você for realmente fã de terror, porque o filme é bem violento, então assim, vale ter esse aviso aqui também. Bora pro segundo lobisomem aqui da lista, que esse aqui, gente, fala com o meu coração diretamente. Eu tenho certeza que fala com o coração de muita gente. Tenho certeza que muita gente assistiu na sessão da tarde a beça aí há anos atrás, porque eu estou falando de Um Lobisomem Americano em Londres. Nesse filme a gente tem ali o Dave e o Jack, que são dois colegas norte-americanos que vêm dos Estados Unidos pra Inglaterra pra turistar ali um pouco e saem pedindo carona por aí pela estrada, até que eles chegam ali numa cidadezinha bem misteriosa. Eles chegam num bar ali e eles são recebidos de forma bem fria pelos habitantes do local. E assim, o Jack já começa a perceber que tem algo esquisito ali, porque ali no meio do bar tem um monte de velas e tem um pentagrama ali na parede. Logo que eles saem do bar então, eles estão indo ali por uma estrada deserta, completamente nevoada, e eles são atacados por um lobisomem. O Jack é completamente dilacerado, ele é morto pela fera. Já o David, ele sobrevive e fica só com alguns arranhões, e esses arranhões são suficientes para
transformar ele no lobisomem americano ali em Londres. Gente, esse filme aqui foi muito aclamado pela crítica na época em que ele lançou, e até hoje muitas pessoas acreditam que ele tem a melhor cena de transformação de um homem em lobisomem da história do cinema. A cena realmente merece reconhecimento porque, com a tecnologia da época, ela é muito bem feita. Mas pra mim, o ponto alto desse filme aqui sempre foi e sempre vai ser o humor. O humor dos personagens, das cenas, é tudo muito divertido mesmo, como um bom filme dos anos 80 tem que ser. Então, se você nunca assistiu Um Lobisomem Americano em Londres, eu recomendo, assista. O filme ainda funciona muito bem até hoje. Ok. Essa lista tá com uma qualidade bem confiável até agora, né? E se a gente tá falando de monstro, não é uma lista de monstros, se a gente não descer o nível aqui um pouquinho. Então preparem-se, porque os 3 próximos lobisomens da lista podem apresentar uma qualidade talvez um pouquinho duvidosa. Bora falar então de um guilty pleasure que acompanhou anos aí da minha adolescência, que é Anjos da Noite. Porque é o seguinte, eu tinha um bando de colegas ali que criticava quem tava vendo Crepúsculo, mas tava assistindo a saga inteira ali de Anjos da Noite, que não tem uma qualidade tão melhor não, viu? É uma saga de filmes legal, o primeiro filme é até bonzinho, mas depois vai só descendo ladeira abaixo. Ali na história, os lobisomens são chamados de Lycans, e eles são uma raça inimiga, obviamente, dos vampiros. Só que ali nem os lobisomens nem os vampiros vivem solitariamente como na maioria das obras da ficção. Eles vivem em grupos porque são, como assim, verdadeiros exércitos que vivem se enfrentando numa guerra que nunca acaba. Só que os Lycans sofrem ali constantemente porque eles estão em número bem menor, já que eles são constantemente caçados pelos vampiros. E uma das caçadoras que caça esses lobisomens é a protagonista da série, a vampira Celine, que é interpretada pela Kate Beckinsale, e tá ali numa vingança contra os lobisomens que nunca termina, já que ela acredita que eles deram fim à família dela. Só que ali no filme é revelado que os lobisomens, por algum motivo, estão procurando um humano chamado Michael Corvin. A Celine fica sabendo disso e logo ela vai atrás desse humano para impedir ele de ser encontrado pelos Lycans. Principalmente do Lucian, que é um líder ali dos Lycans, né, e um lobisomem bem cruel. Como já era de se esperar, a Celine e o Michael vão acabar se apaixonando, e assim, eu acho que eu posso dar um pequeno spoiler do filme aqui, porque esse filme já é antigo. O Michael ali vai acabar em certo momento se transformando e virando uma raça híbrida de lobisomem com vampiro. Então assim, por que eu tô mencionando isso aqui? Essa raça híbrida de lobisomem e vampiro é uma coisa muito significante para a história do cinema? Não. É tosco, é muito tosco. Gente, as batalhas desse filme, principalmente nas sequências, elas são toscas, as criaturas são toscas, mas é muito massa. É aquele filme tela quente, temperatura máxima, pra você ver e esfriar a cabeça e só aproveitar os corpos rolando, lobisomem mordendo vampiro, vampiro mordendo lobisomem, é todo mundo mordendo todo mundo. Então assim, quando você tá com vontade de se sentir um pouquinho adolescente, mas as comédias românticas já deram, vai assistir Anjos da Noite, assiste a saga completa e aproveita os vampiros e lobisomens se atracando aí. O quarto lobisomem da lista é um lobisomem que dispensa apresentações. Ele não é protagonista na sua história, mas ele é muito amado pelo fandom, que é o professor Remo Lupin de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo personagem do Lupin, e eu quero falar um pouquinho aqui da minha experiência enquanto leitor do livro. Quando eu li o livro, eu ainda era criança, isso foi antes do terceiro filme ser lançado, e eu lembro muito bem de ter quase um dilema moral ali com o professor Lupin no livro, porque eu gostava muito do personagem, eu achava ele muito interessante, eu gostava de todo o passado que ele tinha ali, de conhecer os pais do Harry, que foram personagens sobre os quais eu sempre tive muito interesse em conhecer, e até o terceiro livro a gente não tinha muito background ali sobre a história deles. E além disso, eu sempre gostei da posição de professor de defesa contra as artes das trevas que tinha ali em Hogwarts, e eu sempre ficava muito interessado em ver qual seria o novo professor daquele ano. E assim, o Lupin da saga inteira é de longe o meu professor predileto. Então eu tive toda uma construção de afeto por aquele personagem até chegar no final do livro, quando a Hermione muito sabiamente já sacou que ele é um lobisomem. E aí, enquanto eu lia as cenas dele transformado, eu ficava muito em dúvida, porque assim, eu gostava do personagem, então eu queria torcer por ele, mas agora ele era um lobisomem irracional e tava ali atacando Harry e Hermione. E assim, gente, eu criança, quando li um livro, eu achava muito que eu tinha que estar torcendo por alguém. Então eu não sabia por quem torcer quando o Lupin se transformava em lobisomem, mas assim,
Eu amo o desfecho daquele livro. Eu gosto muito da diferença que a inserção do lobisomem faz ali na história. Eu acho ele muito bem colocado no enredo. E o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é até hoje um dos meus filmes prediletos da saga. Eu sei que comparado com o livro, ele é muito incompleto, falta muita coisa. Mas, gente, um filme que mistura as minhas duas coisas prediletas da ficção: lobisomem e viagem no tempo, na mesma cena. Como não amar? Então, quer você seja um amante de lobisomens, de viagem no tempo, ou simplesmente de Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban vai estar sempre aí para te fazer chorar, sorrir e ter boas memórias. E chegamos ao fim da lista, gente. Chegamos no nível bem baixo aqui, que é a tosqueira da tosqueira. Gente, esse filme tem uma saga com ele. Por muitos anos eu me lembrei desse filme, mas eu não sabia qual era o nome dele. Ele é um filme tão B que, assim, eu tentava pesquisar por ele na internet, colocando o enredo ali, botando no Google o que eu lembrava dele, e eu nunca consegui achar esse filme em lugar nenhum, até que eu peguei uma lista completa de todos os filmes de lobisomens que existem antes de fazer esse vídeo e consegui achar o bendito nome dessa pérola que é Amaldiçoados. Eu assisti esse filme quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, depois de uma festa de família na casa da minha avó, em que todo mundo ficou lá a madrugada inteira. Então, assim, eu fiquei acordado durante a madrugada e assisti essa pérola aqui no Corujão da Globo. E assim, esse detalhe é importante porque eu só tenho boas memórias desse filme, porque eu vi ele nessa idade, eu vi ele numa experiência muito marcante pra mim na época, porque assim, eu tava acordado de madrugada vendo um filme de terror que é na casa da minha avó, que é uma coisa que a minha avó surtaria se descobrisse. Então, assim, eu acho que por isso eu guardei boas memórias desse filme. Quando eu fui revisitar ele hoje em dia, o filme não é uma maravilha, mas assim, ainda rende bons momentos toscos e eu recomendo ele pra vocês. Nesse filme Amaldiçoados, a gente vai acompanhar a história de dois irmãos órfãos, a Ellie e o Jimmy. Eu fiquei muito surpreso ao encontrar esse filme hoje em dia e lembrar que o Jimmy é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o Jesse Eisenberg, de Zumbilândia, a rede social. Eu não lembrava que era ele, só lembrei quando eu vi o cara hoje em dia. Enfim, uma bela noite, esses dois irmãos estão voltando ali pra casa até que o carro deles bate numa criatura, roda na pista e atinge um outro carro que tá vindo na direção deles. Esse outro carro rola ali barranco abaixo e eles acabam tendo que descer ali pra ajudar essa outra vítima que ficou presa lá dentro. Só que quando eles descem ali e conseguem salvar a moça de dentro do carro, a moça é atacada por um lobisomem. Assim, eu sei que é um lobisomem hoje em dia, mas no filme ali, quando você assiste, tudo acontece de forma bem rápida, bem escura, então você não sabe muito bem o que tá acontecendo. A questão é que os dois irmãos vão sofrer alguns arranhões, algumas mordidas ali na cena e vão levar a maldição do lobisomem com eles. E aí a gente tem ali o filme se desenvolvendo, o Jimmy querendo usar ali a força que ele tem agora e os hormônios que ele tem para ajudar ele ali nos dilemas de adolescente, enquanto a Eve só tá preocupada ali com o relacionamento amoroso dela. Acontece então que pessoas começam a morrer, os lobisomens começam a aparecer, muitas vezes você deseja que eles não tivessem aparecido porque os efeitos especiais são uma bosta. Mas assim, gente, é um filme que dá pra curtir muito como um horror teen, com alguns toques de comédia, mas ainda vale como um horror adolescente. E eu preciso mencionar aqui uma cena que, se você já assistiu esse filme, com certeza você se lembra dela, porque essa cena me deixou traumatizado durante anos. Foi a cena que nunca me permitiu esquecer esse filme. Na verdade, quando eu tava tentando encontrar o nome desse filme na internet, eu tentava pesquisar por essa cena várias vezes, que é a cena do estacionamento, onde uma das personagens ali é perseguida pelo lobisomem dentro do estacionamento, numa cena bem tensa, onde ela tenta escapar dele várias vezes, até que ela consegue chegar num elevador que se fecha. Só que quando você acha que já passou toda a tensão, que o lobisomem não vai mais alcançar ela, ele começa a conseguir abrir as portas do elevador que já estava subindo e, gente do céu, eu criança me remexia, pulava na cadeira, como eu sentia a agonia desse lobisomem tentando pegar a mulher. Pois é, gente. Esse filme aqui, Amaldiçoados, então, você pode deixar ele por último da lista, porque assim, depois que você já tiver visto os lobisomens bons que eu indiquei aí em cima, você vem aqui pra relaxar a cabeça com essa pérola aqui dos anos 2000. Bom, gente, é isso. Esses foram os 5 lobisomens que eu escolhi pra falar aqui hoje. É claro que não são os únicos da ficção, tem lobisomem pra caramba pra discutir, então se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, falem aqui nos comentários. É claro, deixem aí nos comentários também os lobisomens dos quais vocês se lembram, que vocês gostam ou desgostam. Contem aí pra mim também qual a sua relação com esses homens lobos, mulheres lobos, com os lobos aí. É isso aí, muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!